pessoas. Então, retornando aqui ao nosso conteúdo programático, né? Nós paramos exatamente nesse slide, né? Onde nós aprendemos aí todos os limites aceitáveis de superelevação, né? Superior, inferior, né? E com relação ao atrito, né? Gerado pelo veículo, tá? Então, só para relembrar, né? O trecho aqui superior, né? É devido a situação de veículos como caminhões, veículos pesados, né, grandes, tá, que pode ocorrer o tombamento deles, né, devido a superelevações muito elevadas, tá. Esse tombamento, claro, não vai acontecer se o veículo estiver em movimento, somente se ele parar, né, se ocorrer alguma falha, né, no veículo, ele precisar parar na via. Beleza, então dando continuidade, né, nós vamos ter aqui alguns critérios, né, para escolha da superelevação, de como, né, escolher qual a superelevação mais adequada, né, para aquele trecho. Então nós temos aqui, dentre esses critérios, né, nós vamos adotar, já vou adiantar para vocês, tá, o método da ASTO, aqui embaixo, é o quarto critério, que é um método intermediário, tá. Acontece que como é que isso funciona, né? Nessa primeira situação, né, oferece o maior conforto ao motorista na velocidade de projeto, né? Ah, só que nem sempre, né, nossos veículos, né, todos os veículos vão estar atuando na velocidade de projeto. E existe uma certa dificuldade também para calcular isso daqui, tá? Não é tão simples assim. O mesmo acontece aqui para o critério 2. Então, oferece maior conforto na velocidade média de operação. Você considera uma velocidade específica, né? Adota ela como padrão, tanto na velocidade, sendo ela a velocidade de projeto ou sendo ela a velocidade de operação, tá? Uma velocidade um pouco inferior à velocidade de projeto, normalmente, a operação. E você não tem situações ideais. A situação perfeita para nós seria aqui o critério 3, tá? Então, por que essa situação seria perfeita? Olha só, ela varia atrito e superelevação constantemente. Então, durante todo o trajeto, tanto o atrito quanto a superelevação estaria sendo variada ao mesmo tempo, mas isso é muito difícil de ser executado, né? Como que você vai variar constantemente, né, superelevação e atrito? E aí a AASTO, né, a Associação Americana lá de Transportes, né, de uma forma resumida, né, o nome é bem maior do que esse, tá? Mas a Associação Americana de Transportes, eles definiram esse método, tá, que nós utilizamos também para esse cálculo, tá? Um método intermediário. Então vamos enxergar aqui no gráfico agora como que isso funciona, né? Olha só, aqui estão nossos 4 critérios, tá? Então o critério 1, olha só, ele estaria nesse limite aqui, ó, tá? Na velocidade máxima de projeto. Se vocês lembrarem, esse limite que nós tínhamos ainda há pouco, né, naquele gráfico rachurado, era no limite do atrito. Olha só, o atrito estaria aqui, né, nesse limite, né? Se um pouco abaixo disso, você prejudicaria completamente a segurança, né, devido ao atrito do pneu-pavimento, né? Contato pneu-pavimento. No 2, né, já melhora um pouco, né? Você tem essa situação bem aqui. O 3 seria o perfeito, olha só, ele corta intermediariamente aqui, né, bem no meio, né, ó, do nosso gráfico, né, variando constantemente todos os valores, né? E o 4, que é o da ASTO, né, esse método intermediário que ele vai aparecer bem aqui, né, que aí seria o ideal. E aí nós damos preferência para valores, tá, que vão aparecer acima, tá, dessa região aqui do critério da ASTO, que é o 4, tá? É nessa região aqui, ó. Deixa eu tentar até... Poxa, eu podia ter colocado outra cor, só um instante. Então, né, toda essa região aqui, ó, né, qualquer valor que caia aqui nesse intervalo, tá, entre o 2 e o 4, tá, é o que nós damos preferência, tá, para adotar esses valores. Então, é só pegar aquela equação que foi dada anteriormente, né, nós vamos voltar aqui. Aqui, né, nós utilizamos essa equação K aqui, tá, para gerar esse gráfico, né, com esses valores. Basta colocar esses dados no Excel, o Excel gera esse gráfico aqui, tá? E se o seu valor cair aqui, não será aceitável. Se ele cair para cá, também não é aceitável, tá? E o mesmo para todos os outros lados que nós já vimos, né? Por que não pode ser aceitado em nenhuma dessas regiões? E quando cair dentro da parte achurada, nós damos preferência para valores que caiam nessa região aí, tá? Vermelhinha aqui, pintada, muito mal pintada por sinal, mas é aqui que nós vamos dar preferência. Beleza. Continuando. E aí, olha só, né? Essa superelevação, ela tem que ser distribuída. Ela não pode aparecer de uma forma instantânea, né? Então, vamos só voltar aqui nesse ponto, né, que nós tínhamos da nossa curva circular com transição, né? Anteriormente nós tínhamos, né, aquele ponto PC e o PT, né? Essas bolinhas aqui que tá só a bolinha sem mais nada, né? Então, nós já vimos que isso não é aceitável, porque é um ponto
Em um único ponto você muda de uma reta para uma curva e não dá para isso acontecer. Nós precisamos desse trecho de transição, né, nesse comprimento de transição que nós chamamos de LS, tá? E essa superelevação ela precisa variar, ela não pode aparecer instantaneamente, ela não pode aparecer, né, de uma hora para outra assim, né? A nossa via ela está coroada, né? Ela tem uma superelevação aqui normal, né? Que nós vamos considerar menos 2% para cada um dos lados. Nós vamos já ver melhor isso, tá? E de repente ela aparece com uma inclinação completamente alterada, tá? Então nós precisamos que isso tenha uma distribuição, né? Que a nossa superelevação ela venha sendo alterada, tá? Até o máximo calculado, tá? O máximo calculado ele aparece aqui, ó, no desenvolvimento da nossa curva, tá? Entre o SC e o CS, tá? Voltando para cá. Então olha só, na reta a superelevação ela deveria, né? Deveria, mas não é, tá? Ser zero, tá? Então na reta a superelevação deveria ser zero. Então, por que que ela não é zero, né? Por que que a nossa superelevação ela não é zero? Então, nós temos aí, na verdade, ó, 2% negativo que são para a drenagem. Então, nós não podemos deixar a nossa superelevação, ou melhor, não ter superelevação na reta, né? Deixar a nossa via completamente plana, porque nós teríamos acúmulo de água. E isso não é aceitável, né? Só lembrar que a água ela reduz o atrito do pneu-pavimento. Então, nós precisamos eliminar a água muito rapidamente da via, tá? Então nós deixamos aí 2% para cada um dos lados, tá? E aí nós chamamos isso, olha só, de inclinação normal. A inclinação normal, na verdade, ela não é zero, né? Ela é menos 2% para cada um dos lados, tá? Considerando o eixo da via. Nós vamos já ver um modelinho que eu acabei desenhando aqui para mostrar exatamente como funciona esse menos 2%. Tá? E aí ele fala bem assim, ó, adotamos negativo para inclinação abaixo da pista. Então nós consideramos o ponto do eixo, tá? Qualquer valor abaixo do eixo ali, né, que ele está falando aqui que é a pista, tá? Qualquer valor abaixo dele será considerado negativo e acima positivo, tá? Então, continuando. Ele fala bem assim, ó, devemos ter inclinação zero no TS. Então, quando chegar o TS, a inclinação da via não pode mais estar 0%. Desculpa, não pode mais estar menos 2%, ela tem que estar em zero, literalmente. Então, exatamente aqui, ó, nesse nosso TS, bem aqui, né, esse TS, a nossa inclinação de um dos lados deve estar, nesse momento, em 0%. Nós vamos já ver o porquê, tá? Então, nós precisamos começar a desfazer esse menos 2%, né, da nossa tangente, certo? O ponto de início da nossa curva. Onde é que é o ponto de início? É o TS. Então, assim que iniciar a nossa curva, né, nós precisamos aí já estar com 0%, né, de um dos lados. Um dos lados que eu digo é o quê? Porque depende se a nossa curva é para a esquerda ou para a direita. A nossa curva sendo para a direita, nós vamos considerar toda a alteração do lado esquerdo, tá? Nós vamos já ver um modelo. Então, a nossa seção normal, tá? Ponto onde começamos a desfazer a elevação normal. Então, seção normal de início que se tem a desfeita aí da elevação normal. Deve ser constante e igual, né, à variação na transição. Você não quer ficar variando como essa superelevação está mudando. Ó, a cada 20 metros nós vamos ter uma redução de 1%, né? Não sei, estou falando aleatoriamente, vai depender entre as curvas, né? Curvas diferentes vão exigir transições aí, né, de superelevação diferentes, tá? Então, você não quer que, nesse primeiro trecho, a cada 10 metros vai variar 1%, no segundo trecho, a cada 10 metros vai variar 3%, sei lá, não sei. Então, não dá, tem que ser constante, você não pode causar estranheza para o motorista, né? E depois nós vamos ter uma outra seção chamada de plano. Então, nós temos SN, que é a nossa seção normal, e nós temos SP, que é a nossa seção plana. Plano, olha só, as faixas formam um plano. Pessoal, plano não quer dizer que é um plano considerado aí 0%. Tá? Esse plano ele vai ter menos 2 de um lado e mais 2 do outro lado. É um plano inclinado, mas não deixa de ser um plano, tá? Só que é um plano inclinado. E aí, olha só, é isso aqui que nós vamos enxergar. Isso aqui nós estamos tendo uma vista lateral da nossa via, sendo o eixo, tá? Traçado aqui, ó, essa linha central bem aqui, tá vendo? Ó, eixo, tá? E aí nós temos, nesse ponto, tá? Os dois bordos, tá? Estão concentrados exatamente aqui nesse ponto. A gente está enxergando eles pela lateral. Imagina aí se a via fosse transparente e você conseguisse enxergar.
O eixo está aqui em cima, olha só, né? Então, aqui é o nosso ponto de eixo. Abaixo dele, ó, abaixo... Isso aqui ele está considerando a pista, né? Abaixo da pista, né, do nosso eixo, será considerado negativo, menos 2 aqui embaixo, ó, e acima dele é considerado positivo. Então, você tem um máximo estabelecido lá pelo DENIT, que nós já vimos de 10%, tá? E óbvio, né, o máximo também, né, por outro lado, será menos 10%, porque isso vai estar formando um plano, tá? E o LS é o nosso comprimento de transição, que vai do TS, olha só, né, até o SC, né? Então, esses dois camaradas aí, ó, tá? Nós temos o comprimento de transição, né, do TS até o SC. Olha só o que está acontecendo com a nossa via nesse trecho, ela está mudando. Vamos enxergar de uma outra visão, tá? Só para facilitar o entendimento do que está acontecendo aqui. Nessa outra visão, nós vamos ter dessa forma. Então, olha só. Isso daqui é o que nós estamos vendo acontecer aqui. É a mesma coisa, tá? Eu vou representar isso daqui do mesmo jeito, só que agora uma outra visão. Essa visão aqui em formato de seção, tá? Uma seção transversal da via. Aqui a gente está vendo de forma longitudinal, né? Uma vista lateral de forma longitudinal, e aqui nós vamos enxergar agora uma seção transversal. Então tá aqui, ó, a nossa via, o eixo bem no centro, bem aqui, ó, esse aqui é o nosso eixo, né? Esse aqui é o nosso eixo, nesse pontinho vermelho que eu marquei aqui. E aí nós temos, olha só, a via, né, na nossa seção normal, olha só, menos 2% para cada lado, tá? Isso também é muito chamado de coroada, né? Via coroada. No trecho que é coroado, né, você tem menos 2% para cada lado. Para identificarmos melhor, olha só, imagine aí, tá, que aqui no meio é a sua faixa amarela, né, aquela faixa contínua amarela dividindo pistas, né, em sentidos opostos aqui. Então nós temos uma faixa aqui num sentido e outra faixa no outro sentido, né, o veículo naquela direção e o veículo nessa direção. É assim que nós estamos enxergando a via nesse momento, tá? Então beleza, tirando os veículos aí da jogada, o que está acontecendo? A primeira coisa que deve se fazer, né, para alcançar lá no TS, né, antes de chegar no TS, nós devemos desfazer esse menos 2%. Isso quer dizer que essa via aqui, ó, isso aqui vai ter que subir. Esse menos 2% não pode ficar aqui, ele vai ter que subir, tá? Então esse lado continua, nós vamos considerar uma curva para a direita, tá? Então olha só, preste atenção. Tudo isso que nós vamos ver aqui, se a curva fosse para a esquerda, aconteceria exatamente o contrário. Ao invés de subir esse lado, nós afetaríamos esse lado aqui, tá? Mas vamos considerar, para facilitar o entendimento, sempre aqui sendo uma curva para a direita. Por enquanto, esse lado fica parado e nós vamos subir esse lado aqui, tá? Então, o que é que vai acontecer? Olha só, né? De menos 2%, ele vai para 0%. Nesse ponto aqui, nós estamos no TS, tá? Então, exatamente nesse ponto, nós temos o TS, né? Então, o início da nossa transição vai começar assim, ó. Quando chegarmos na transição, vai estar menos 2% para um lado e 0% aqui desse lado. A curva está sendo para a direita, tá? Lembrem disso. E aí, continuando, né? Ó, ficou agora assim a nossa via. Ela foi mudando gradualmente, tem um trecho, tá, de transição, tem um trecho de mudança, não é repentino esse menos 2 até 0, ele vai mudando aos poucos até chegar em 0, tá? E aí, continuando, né, ele vai ficar assim no TS, só que não basta ainda, não é o suficiente, nós temos que subir mais. Então, continuando essa transição, essa mudança, né, essa elevação da nossa via aqui, né, o nosso bordo esquerdo, ele está subindo mais ainda, ele estava aqui embaixo, né, menos 2, aí ele subiu para 0 e agora ele está aqui em cima em 2%. Então, espera aí, só um instante. Que isso aqui não é menos 2, isso daqui é mais 2, tá? Só para deixar claro. Então, olha só, aqui embaixo, está abaixo do eixo, menos 2. Aqui em cima é mais 2, tá? Isso aí estava errado. Então, olha só, né? Agora formou aqui um plano, vocês estão vendo? Ó? Aqui a inclinação é 2%, aqui também é 2%. Então, isso aqui você tem um plano formado, tá? Esse plano formado, né? É o que nós chamamos lá na nossa seção SP, nossa seção plana, ela foi formada aqui, ó, tá? Os dois lados, tá? Nosso eixo está aqui, os dois lados eles estão formando uma seção plana, tá? Com mais 2 para um lado e menos 2 para o outro lado. Continuando, tá? Nós vamos ter aqui agora, depois que você alcança a seção plana, os dois lados vão girar juntos, tá? Então, imaginem aí que nós temos uma
Nesse caso, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, nós vamos imaginar que essa superelevação máxima calculada, ela tem 6%, tá? Então, olha só, então nós temos aqui uma situação de menos, ops, não é menos, é mais 2, tá? Menos 2, e aí, ó, deixa eu só voltar um pouquinho para enxergarmos melhor, então, nós temos aqui nossa seção plana, isso vai continuar agora, só que vai mudar os dois lados, não somente um dos lados, mas sim os dois, tá? E aí, continuando novamente, tá? Os dois lados continuam mudando, né? Gradualmente, lembrem disso, tá? Isso tem uma distância específica que isso vai acontecer, nós vamos fazer uma atividade, um exercício para enxergar como que isso acontece, tá? E olha só, no final, tá? Atingiu o máximo aqui que era 6%. E aí, essa aqui é a cara que fica, né? Então, nós começamos no trecho reto, né? Era menos 2 e menos 2. E aí, nós elevamos aqui, ó, o lado esquerdo, tá? Porque nós estamos fazendo essa curva para a direita. Nós elevamos, ó, o lado esquerdo. Deixa eu fazer aqui, ó, né? Nós estamos elevando gradualmente, tá? Esse lado, e nós estamos descendo esse outro lado aqui, tá? Só que para começar a descer esse lado, nós precisamos ter formado essa seção plana, ó, mais 2 e menos 2, tá? Então, a partir da formação da seção plana, os dois lados do eixo se movem juntos, tá? E isso é o que está sendo representado aqui, ó, que nós estávamos vendo. Então, a nossa seção normal, ela está bem aqui, ó, nesse ponto, tá? Os dois lados, ó, tá? Tanto um eixo de um lado quanto do outro lado, tá? Da nossa via, o bordo esquerdo e direito, tá menos 2. Chegou aqui nesse ponto no TS, ó, o lado esquerdo tá 0 e o lado direito tá menos 2. Continuando a nossa, gradualmente nós vamos elevando o lado esquerdo, né? Olha só, o bordo esquerdo agora tá aqui em cima, ó, tá? O eixo continua aqui, não muda, e o bordo direito está aqui embaixo. Então, nesse ponto, nós temos a formação da seção plana, né? Exatamente como nós estamos vendo aqui, ó, riscado em vermelho, tá? Então, a formação da nossa seção plana. E aí, ó, a partir desse ponto, né, aqui os dois vão variar juntos, ó, para cá e para cá, ó. Aí nesse exemplo aqui que ele está dando, tá, a superelevação máxima de 10%, né? Então ele vai subir, tá, até aqui o 10%, a mesma coisa, ele vai descer até o 10% com a mesma variação dos dois lados durante todo o nosso trecho de comprimento de transição, tá? Então nesse ponto aqui, ó, nós atingimos a nossa curva e agora isso aqui, ó, continua no máximo, tá? Não muda, não varia mais. Até chegar ao nosso CS, que é quando termina a nossa curva, isso daqui vai continuar numa reta, vai continuar nos 10%, aqui vai continuar no menos 10%, até terminar a nossa curva, tá bom? E aí tem uma imagem aqui mostrando, né, uma superelevação, claro que numa pista de corrida, né, se vocês pegarem aí a imagem de NASCAR, de pista de Fórmula 1, né, é muito mais fácil de enxergar porque a superelevação dessas pistas que são projetadas, né, de velocidade são muito maiores do que as nossas vias comuns, né, de trânsito para veículos, né, velocidades são muito maiores, superelevações são muito maiores, tá? Como nós batemos aqui, o tempo tá já de 18 minutos, nós vamos ver essa segunda parte de superlargura em um outro vídeo, tá? No próximo vídeo que eu vou colocar daqui a pouco. É bem curto, tá? Essa parte de superlargura é uma complementação da superelevação, tá? Elas ocorrem juntas. Então, até daqui a pouco.